Dia 77, João 8, 9 e 10. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que se pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não os condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido. Embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que eu fizesse, o meu julgamento seria correto, pois eu não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordaram sobre alguma coisa, o seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus disse: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo e eu não. Foi por isso que eu disse para vocês: morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados sim. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus disse: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhe falava a respeito do Pai. Então Jesus diz: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhe digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhe disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos. Retrucaram: o próprio Deus é nosso verdadeiro pai.
Jesus lhe disse: se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? E por que nem sequer conseguem me ouvir? Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhe digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. O samaritano endemoniado respondera aos líderes judeus: não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim e ele é o juiz. Eu lhe digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai que me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apalharam pedras para atirarem em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados ou dos seus pais? Nenhum nem outro. Isso aconteceu para o poder de Deus se manifestar nele. Devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntaram a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga.
Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Como ele o curou? Eu disse já. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir de novo? Por acaso querem se tornar discípulo dele? Então ele insultou e disse: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido. Você nasceu inteiramente pecador, disse eles. Quer ensinar a nós? Expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do acontecido, procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? Quem ele é, Senhor? Perguntou o homem: eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você agora. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos, para fazer os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Eu lhe digo a verdade. Quem entra no curral de ovelhas às escondidas por sobre a cerca em vez de passar pela porta é certamente um ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhe digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Eu a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um.
Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai eu fiz muitas boas obras. Por qual delas você querem me apedrejar? Responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma que é Deus. Jesus disse: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo. E eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras do meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova que são as obras. Mesmo que não creiam em mim, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por um tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus.